Sou o Dr. Ricardo Rodrigues. Vou falar aqui para você sobre começar as coisas. Isso mesmo. Por onde começar as coisas? Tudo precisa ser começado, não é verdade? Tudo precisa ser começado, tudo precisa ser iniciado. Tudo tem um início, um meio e um fim. Isso é natural. Basta olhar em volta. Você vai ver que esse é um processo natural das coisas. Mas nessa de começar alguma coisa, muita gente se dá mal. Por quê? Porque ela vai num ditadozinho popular que tem por aí, que é: comece de baixo. Você precisa começar de baixo. E o que as pessoas querem dizer com isso? Esse começar de baixo é como se fosse uma espécie de humildade. Não, seja humilde. Começa de baixo. Gente, começar de baixo não significa um exemplo de humildade. Começar de baixo pode ser simplesmente um grande atraso para a coisa que você estiver procurando fazer, a depender de qual seja. Por quê? Você não concorda? Você vai ter a sua opinião confrontada aqui nessa conversa, mas você vai concordar comigo no final. Porque a frase correta não é comece de baixo, mas comece do início. Parece a mesma coisa, não é verdade? Mas não é. Não é a mesma coisa. Começar de baixo, o próprio nome fala. Você está começando de baixo. Começa de baixo e vai subindo. Como se fosse algo mesmo. Você começa embaixo e vai subindo. Subiu a escada, por exemplo. Você começa de baixo, mas o ato que está em questão é subir uma escada. Mas e quando você vai descer uma escada? Você já está lá em cima. Uma escada de verdade, você está no andar de cima, você vai descer. Você vai começar de onde? Lá de cima. Isso fere a sua humildade? Tem algum problema nisso? Em começar de cima? Se o seu objetivo é simplesmente descer uma escada? Ah não, mas a equivalência... A gente não está falando aqui de equivalência. A questão é que muita gente leva isso ao pé da letra. Então, a pessoa quer uma coisa, ela fala: não, eu vou começar de baixo. Ah, meu sonho é fazer aquilo, mas eu vou começar de baixo. Aí esse começar de baixo, a pessoa acha assim: não, eu tenho que começar como um pobre coitado, eu tenho que, sabe, aquele espírito de coitado. E humildade não é ser coitado. São coisas totalmente diferentes. Se você ficar pagando de coitado por aí, isso não quer dizer que você seja humilde. Quer dizer simplesmente que você seja um coitado. Porque existem muitos exemplos de pessoas incríveis, pessoas de grande impacto, que não são coitados, mas são super humildes. Porque a humildade tem que se reconhecer como um ser humano. Você conhece o seu valor, mas você não invalida o valor de ninguém. Então, são coisas totalmente diferentes. Começar do início e começar de baixo. Começar de baixo pode transmitir essa mensagem para o subconsciente da pessoa que ela, sabe, ele tem que começar fraco em tudo. E isso não é verdade. Tem coisa, inclusive, que você precisa colocar muita potência ali no início. E depois você vai ajustando, vai maneirando aquilo ali para a coisa fluir. Então, se você começar, não, eu vou começar aqui pequenininho, fraquinho, aqui de baixo, sabe, colocando pouca energia, só um pouquinho de energia, porque tá aqui embaixo. Não. São coisas completamente diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que vai pavimentar uma estrada. Isso, uma estrada que é de terra e o objetivo é que aquela estrada seja pavimentada. Vai colocar asfalto naquela terra. Por onde que você vai começar? Ah, não, tem que começar de baixo, porque é assim, sabe? Eu vi na televisão que as pessoas têm que começar de baixo. Começar o que de baixo? Você vai pavimentar uma estrada, então você vai começar de algum ponto. Geralmente as pessoas começam numa das extremidades da estrada. Então o primeiro passo é sair terraplanando aquilo. Você vai tirar o barranco, você vai tirar os excessos,
vai construir alguma ponte e vai seguir pelo traçado daquela estrada. Mas você começou de algum lugar e não foi de baixo. Se a estrada começa numa montanha e desce, por exemplo, e você escolheu iniciar o serviço lá por cima, você vai começar lá por cima. Mas o importante é perceber que não tem uma questão de posição embaixo ou em cima, mas o início. Onde é o início da coisa? Não, vou iniciar pelo meio do traçado dessa estrada. Se ela tem 20 quilômetros para um lado, 20 para o outro, posso começar no meio. Beleza, vou fazer uma frente de 20 quilômetros para uma extremidade, depois a outra frente. Tudo certo. Mas você começou em algum lugar. E esse lugar, esse ponto de partida, é o início. E assim se aplica a qualquer projeto da sua vida. Um dia eu estava conversando com um adolescente, e ele falou, meu sonho é ser delegado da Polícia Federal. Eu falei, bacana. E aí? Qual o processo que você quer seguir? Não, eu vou começar de baixo, sabe? Aquela coisa, vou entender como funciona. Vou começar na guarda municipal da minha cidade. Eu falei, nossa, mas não é ser delegado de Polícia Federal? Seu objetivo? Sim, mas sabe, eu vou começar de baixo e tal. Mas você sabe o processo? Você sabe o que você tem que fazer para você se tornar um delegado da Polícia Federal? Ele falou, não, sabe, eu não conheço, eu só sei que tem que fazer aquilo e tal. Eu falei, então, comece pelo início. Entenda esse processo. Você vai precisar fazer um concurso em algum momento? Com certeza. Então, o que você precisa para fazer aquele concurso em algum momento? Eu preciso ter um curso superior de Direito. Tá certo. Então, o início disso tudo é fazer seu cursinho preparatório lá e fazer Direito. Você precisa da faculdade de Direito. E depois, você vai seguindo os passos. Mas você precisa começar pelo começo. E não de baixo. Vou começar de baixo, eu tenho que começar na escala hierárquica de baixo, então tem que ser primeiro algo militar, algo do tipo. Não estou colocando questões aqui de hierarquia entre essas instituições, até porque são independentes. E isso tem que ser percebido. Às vezes você quer começar por uma coisa que é independente da outra e não é um passo a passo para chegar naquilo. Muito mais do que começar de baixo, você tem que entender que você deve começar do início, seja lá o processo que for. Quero fazer uma dieta, beleza, inicia, programe-se, vai no nutricionista. Quero começar um projeto, beleza, vai lá, desenha o seu projeto e siga os passos que você desenhou, começando sempre do início. Então, sou o Dr. Ricardo Rodrigues, me segue aqui para mais dicas como essa e tamo junto.